A Polícia Federal, na operação de hoje, na nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga aí o roubo do INSS, ela se deparou com a Roberta Luxinger, essa amiga irmã da Renata, mulher do Lulinha, conversando com o careca do INSS, o lobista do esquema do roubo dos aposentados. Conversando só não, planejando, fazendo inclusive o que a gente conhece como obstrução de justiça, destruição de provas. Tem uma mensagem dela para o careca dizendo: jogue fora os celulares. Tem uma outra dela citando: olha, fique tranquilo, lá atrás, né, o Fábio também foi acusado, lá foi relacionado à questão da Friboi, lembram dessa história? E nesta investigação a Polícia Federal também descobriu o quê? Pagamentos feitos à Renata, à consultoria da Renata, só que não seria para a Renata. Seria para quem? Seria, segundo o próprio careca do INSS, para o filho do rapaz. Bom, está muito claro que nós temos aqui um filão de investigação. Os indícios do relacionamento ali entre os dois e o possível envolvimento do Lulinha no esquema do INSS é grande, né? São grandes, os indícios são reais, são fortíssimos. Por quê? Porque eles vêm ao encontro do depoimento de um ex-funcionário do careca do INSS que já tinha antecipado para a CPI do INSS, dizendo que o Lulinha recebia uma mesada do careca. E olha só, o valor da mesada, dito lá um mês atrás mais ou menos, R$300 mil. O que a Polícia Federal descobriu? Que os pagamentos autorizados pelo careca à Roberta eram de R$300 mil. Inclusive localizou pelo menos 5 pagamentos de R$300 mil. Então, tudo indica que a Roberta, amiga e irmã da mulher do Lulinha, ela fazia ali o papel de intermediária desses pagamentos ilícitos, dessa mesada do careca do INSS, desse lobista, para o filho do presidente da República. A gente está muito curioso agora em relação aos avanços dessa investigação. A Roberta não foi presa, tá, na operação de hoje, embora tenha tentado obstruir as investigações. Eu não conheço esse tipo de comportamento. Na verdade, quando você tem indícios de obstrução de justiça, normalmente a pessoa é presa. Lembra do José Roberto Arruda, ex-governador do DF, foi preso justamente por tentar obstruir a justiça. A gente tem vários exemplos, na Lava Jato, enfim. Só que agora não, ela tomou ali uma tornozeleira eletrônica, mas o André Mendonça pegou leve com ela. Acho que a Polícia Federal pegou leve, né? Não chegou a pedir a prisão dela. O Ministério Público Federal foi até contra a tornozeleira. Imaginem só, a mulher é pega numa mensagem dizendo para o lobista do INSS: destrua provas, né? Jogue fora os celulares, e o Ministério Público Federal, olha que vergonha, defende que ela nem uma cautelar receba. Bom, pelo menos o André Mendonça deu aí a tornozeleira, ela está proibida de deixar o país e agora ela vai precisar responder essas questões todas. Eu imagino que essa busca hoje consiga mais evidências desse papel dela, né, de intermediária, né, e de lobista também, ela fazendo aqui tráfico de influência, usando a imagem dela, usando a relação dela com o Lulinha para acessar o poder em Brasília e, naturalmente, os cofres públicos. Aliás, a Polícia Federal ela também diz que ela atuava especialmente no Ministério da Saúde e no INS, e na Anvisa, tá? Ministério da Saúde e Anvisa. E tem muita gente se perguntando, mas então não é o INSS, é o Ministério da Saúde, a Anvisa? Calma, que vocês vão em breve descobrir, porque há também uma frente de investigação que identifica que o careca do INSS ele era um caixa, ele fazia dinheiro para vários esquemas de corrupção em Brasília. Então, não só do INSS, ele usava o esquema do INSS para providenciar recursos rapidamente para financiar, vamos dizer assim, esquemas que eram feitos com outras pastas, outros ministérios, outras pessoas, enfim. Bem-vindos ao final de 2025, quando descobrimos que o vice-líder do governo Lula no Senado está envolvido na roubalheira do INSS. E o número 2 da Previdência, nomeado neste mesmo governo, foi preso e mandado para casa com tornozeleira eletrônica pelo mesmo crime. Qual será a desculpa agora? Que todo governo pertence a um amigo? Que o filho que recebia mesadinha de 300 mil também era filho do seu amigo?
que o irmão, vice-presidente do sindicato que roubava os aposentados, era irmão de um amigo? O escândalo do INSS não surgiu do nada. Ele tem endereço, método e assinatura. E ele é velho conhecido do brasileiro, o lulismo. Sempre que esse grupo volta ao poder, reaparece o mesmo roteiro de aparelhamento do Estado, promiscuidade entre governo e interesses privados e uso da máquina pública como caixa eletrônico. A investigação da Polícia Federal é clara e constrangedora. O famoso careca do INSS teria enviado 1,5 milhão de reais para uma amiga próxima de Lulinha. Coincidência? Só para quem ainda insiste em fechar os olhos. O padrão se repete, operadores no meio, dinheiro circulando fora do radar e conexões políticas sempre orbitando o mesmo núcleo. Não estamos falando de um erro administrativo ou de um desvio isolado. Trata-se de um sistema. Um sistema que transforma instituições públicas em feudos partidários, onde cargos viram moeda de troca e a fiscalização vira detalhe inconveniente. O INSS, que deveria proteger aposentados e trabalhadores, vira palco de escândalo enquanto o cidadão comum paga a conta. O mais grave é o silêncio constrangedor de quem prometeu cuidar dos pobres e defender a democracia. Quando o dinheiro começa a subir a escada do poder, a indignação some, a narrativa muda e a culpa vira herança do passado, mesmo quando o passado está sentado no Planalto. O Brasil já viu esse filme antes e sabe muito bem como ele termina, com escândalos, impunidade e o povo novamente enganado. A diferença é que agora cada vez menos gente aceita fingir que não entendeu. O Lula declarou recentemente que quando você comete o que ele chama de erro, né, nunca ele chama de roubo, caso de corrupção, nada, é roubo ou mal feito. Ou quando pega alguma acusação, tal, nunca ele é culpado. Ele diz que você tem de responsabilizar alguém, passar a culpa para o outro. É o que ele está fazendo. Sim. De novo, a culpa é do Bolsonaro. É o Bolsonaro que não investigou, que criou esse negócio, quando está o irmão dele metido e agora, como se vê, o filho. Estou fazendo um levantamento para falar do que aconteceu no governo Lula nesses 25 anos, nesse quarto de século. É impressionante, não é nenhum exagero que eu estou dizendo. É um escândalo, no mínimo, por ano. Grande. Um por ano. Começou em 2003 e veio. Tudo. Começou, aliás, em 2002 com a compra do vice, Zé Alencar. Começou lá e veio. Esse escândalo é mais um. E há outros aí também correndo por fora, para ver se fica maior que esse ou não. E o Lula não assumiu qualquer responsabilidade por nenhum deles. Como ele confessou, ele culpa os outros. Agora, o filho do rapaz, de novo põe aí no picadeiro lucrativo o amigo do amigo. Isso. Do meu pai. Sempre tem o Lula com 300 digitais, né? Que entra com a família, amigo do peito e negando de novo. Lula disse assim que precisou de 2 anos para concluir a investigação. Mas a Advocacia Geral da União, do Messias, o candidato dele ao Supremo agora, está sendo investigada da própria CPMI, porque ignorou alertas de mais contratações desses descontos pelos sindicatos. O Jorge Messias, o candidato... Também ele precisou de 2 anos para chegar a alguma conclusão? Não, pelo contrário. No primeiro momento ele tentou tirar o Jorge Messias, o irmão do Lula, da investigação. Se o Lula está querendo que se investigue, manda a base dele, essa base da esquerda que foi lá e conseguiu, e do Centrão, que também votou nessa hora com o Lula, para não investigar, por exemplo, para não chamar o Lulinha, para não chamar o irmão do Lula, para ser ali ouvido. Então vai lá, ser investigado de que forma que ele quer? Sob controle de alguma coisa que ele detém? E vem o Lula com esse discurso palanqueiro. Bom, é a cara do Lula, de novo, a família inteira está envolvida no negócio. É incrível, né?
É o DNA da coisa. Eu só queria complementar, Paula, Claro. porque Lula é um mentiroso quanto mais. Mente sabendo de mentir, né? Quando ele diz, não, a gente não queria pirotecnia, queria fazer tudo direitinho, demoramos 2 anos. Não, é que vocês estavam roubando, como se não houvesse amanhã. A explosão da roubalheira dentro do INSS começou quando Lula colocou o pé, novamente, no Palácio dos Planaltos. Agora, Lula pode tentar mentir à vontade, mas pode bater a cabeça contra uma pedra de travertino chamada realidade, e os números mostram isso. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. A casa do Lulinha está caindo, e não é força de expressão. O que antes era tratado como teoria da oposição, agora parece costurado por delação, mensagens e até registros de voos. A cada nova revelação, fica mais difícil sustentar a velha narrativa de perseguição política. As investigações apontam ligações diretas entre Lulinha e um lobista do INSS, justamente no epicentro de um escândalo bilionário que sangrou aposentados e pensionistas. Não estamos falando de coincidências inocentes, mas de rastros concretos, conversas, encontros e deslocamentos que, juntos, desenham um quadro no mínimo constrangedor para o clã que sempre jurou ser do povo. Para piorar, surge a informação de que uma amiga próxima de Lulinha tentou destruir provas. Quando alguém tenta apagar rastros, dificilmente é por tranquilidade de consciência. É o comportamento clássico de quem sabe que a verdade, se vier à tona, pode derrubar muita gente e muita narrativa. O lulismo sempre sobreviveu do discurso, da blindagem política e da ajuda de setores que fingem não ver. Mas fatos são teimosos, e quando eles se acumulam, não adianta gritar golpe. O Brasil já viu esse filme antes. Começa com negação, passa pela vitimização e termina com silêncio constrangedor. Se a justiça fizer o seu papel, sem 2 pesos e 2 medidas, talvez finalmente fique claro que o problema nunca foi só Lula, mas todo um sistema que se acostumou a usar o poder como negócio de família. Em nova fase da Operação Sem Desconto, a Polícia Federal encontrou mensagens consideradas graves. Segundo a PF, a empresária Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho do presidente Lula, pediu ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, que descartasse telefones para destruir provas. Ainda segundo a PF, Roberta recebeu R$ 1.500.000 em transferências suspeitas de uma empresa ligada ao careca. Ontem, a empresária foi alvo de buscas em São Paulo. Segundo a PF, o dinheiro saiu da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A. e foi para a empresa de Roberta, a RL Consultoria Intermediações Limitada. Foram 5 transferências de R$300 mil, totalizando um total de R$ 1.500.000. Em uma mensagem, ao ser questionado sobre para quem era esse dinheiro, o careca do INSS respondeu: o filho do rapaz. A expressão levantou suspeitas, mas a PF, até o momento, não imputou o crime ao Lulinha. No dia 29 de abril de 2025, isso é segundo as investigações, gente, logo após o início da Operação Sem Desconto, que revelou toda essa farra do INSS, Roberta enviou mensagem ao careca dizendo o seguinte, abre aspas, Antônio, some com esses telefones, joga fora, fecha as aspas. Em seguida, ela afirmou que a polícia tinha encontrado um envelope com o nome de um amigo. Para investigadores, isso indica tentativa de destruição de provas, o que configura crime. Dias depois, Roberta tentou tranquilizar o careca, comparando a situação com escândalos do passado envolvendo o presidente Lula, dizendo que tudo ia se resolver. Ela também sugeriu advogado e manteve um contato com o investigado mesmo após a operação. Até o momento, Roberta não foi presa, mas teve medidas cautelares impostas. Busca e apreensão em sua casa no bairro de Higienópolis, apreensão de bens, proibição de sair do país, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados. Num dia dessa nova fase da operação, sem desconto,
o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo da decisão que autorizou a ação da Polícia Federal. No despacho, o ministro detalhou o papel do careca do INSS, apontado como figura central do esquema. Segundo a decisão, ele estruturou e comandou empresas usadas para realizar descontos indevidos em benefícios do INSS e para redistribuir os valores arrecadados. André Mendonça afirmou que mesmo após o avanço das investigações e operações policiais anteriores, o esquema continuou em funcionamento. O documento também aponta que o filho do empresário passou a exercer funções estratégicas, atuando na reorganização das atividades, na criação de novas empresas e na movimentação de recursos para manter o fluxo financeiro e dificultar a identificação dos responsáveis. A decisão registra ainda trecho de relatório da Polícia Federal, que citam o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo do presidente Lula no Senado. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.